Ô, Léo, um retrato muito parecido do Cruzeiro no Mineirão contra um time de verde e branco, de branco e verde também. Esse final de jogo do Cruzeiro, vitória importantíssima, né? O primeiro lugar, a gente precisa de destacar a importância dessa vitória. O Cruzeiro chegando a 23 pontos no Campeonato Brasileiro, uma vitória merecida. O Cruzeiro construiu para fazer essa vitória acontecer. Essa vitória deveria ter sido novamente por mais gols de diferença. O Cruzeiro precisa de algum momento melhorar o seu nível de efetividade, que é algo que marcou o Cruzeiro na temporada 2025, por exemplo. Mas os últimos 10 minutos do Cruzeiro foram horripilantes. Essa que é a verdade. Depois que o Cruzeiro acaba fazendo o seu 2-1, acaba na sequência aos 34 numa falta lateral, sofrendo o gol do João Paulo. E aí o Cruzeiro começa uma série de tomadas de decisões ruins, a bola sendo perdida facilmente no meio-campo. E olha que a Chape é uma equipe que tem dificuldade demais de jogar futebol. Os jogadores, numa forma geral, exemplo, né? Não estou falando que isso passou somente por ele, mas hoje foi uma partida que o Gerson fez falta em campo. Achei uma partida ruim do Gerson. E naquele final, quando o time parece que levou a sua cabeça, não sei se para o jogo de quinta-feira, mas eu sempre tenho batido na tecla. Mesmo com 6 jogos que o Cruzeiro tem neste momento de invencibilidade na temporada, é um time que ainda é um time confiável, é um time que eu não consigo dizer que esse Cruzeiro não oscila mais, porque ele é capaz de promover últimos 15 minutos de terror para o seu torcedor, de terror, porque foi isso que aconteceu no campo do Mineirão. A Chape diminui, faz aos 34, e ali era para o Cruzeiro continuar tomando as rédeas do jogo ainda, mas o que a gente vê é o Otávio se desdobrar naquela defesa que ele faz do chute do Bolassi, na sequência, um milagre, e a gente acaba vendo 2 lances ali, milimétricos, de impedimentos da Chapecoense, que poderiam ter virado um empate assim. Cara, um empate seria uma derrota para o Cruzeiro hoje no Mineirão. A Chapecoense é uma das equipes que ainda não venceu no campeonato, então eu acho que, como um todo, exaltar a vitória é importante, a vitória é merecida, mas cabe mais uma vez a reflexão do que o Cruzeiro transformou um final de partida onde ele foi muito superior no jogo, como ele transformou agora contra a Chapecoense e também contra o Goiás. Contra o Goiás era a Copa do Brasil e contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Vence o Cruzeiro, até falei com a Rafa, o meu voto, craque novo, seria o Sinisterra, mas a mudança de chave do Cruzeiro é muito repentina, para 15 minutos. Uma equipe, de fato, que já e tem um rótulo de sustentável, não transforma o que o Cruzeiro transformou essas partidas, sem tirar o mérito dos adversários, nem de Goiás e nem tampouco de Chapecoense. Mas o Cruzeiro, quando se tornar uma equipe estável, eu espero que isso aconteça, principalmente na volta da Copa do Mundo, não pode transformar num verdadeiro pandemônio, como se transformou a partida nos últimos 15 minutos. Repito mais uma vez, importantíssima vitória, o Cruzeiro mereceu, mas eu vou deixar essa reflexão, porque acho que ela é necessária, ainda pensando no que devemos fazer até a parada da Copa do Mundo. Na quinta-feira, agora sim, eu acho que a cabeça tem que estar voltada para quinta-feira e ainda para o Mineirão na partida contra o Fluminense. Rafa. É isso, Valuzinho. O Cruzeiro é um dos únicos times que consegue vencer um jogo, cumprir um objetivo e ainda assim nos deixar dessa forma, né, ao final da partida. Eu quero começar falando do que tem de bom, porque tem muitas coisas aqui que a gente tem que ponderar. Importantíssima vitória, importantíssimos os 3 pontos. O Cruzeiro precisava demais de vencer hoje. Se você abrir aí, o telespectador, na sua segunda tela, a tabela do Campeonato Brasileiro, você vai ver o Cruzeiro em 9º lugar. Isso era fundamental. A gente começa a rodada no 15º lugar. Então hoje era fundamental que o Cruzeiro conquistasse 3 pontos. Um empate seria uma derrota hoje, tá? Um empate seria uma derrota e que bom que o Cruzeiro conseguiu confirmar esses 3 pontos.
Fico feliz em ver um Caio Jorge fazendo um bom jogo depois de tanto tempo. Acho que hoje não tem asterisco na atuação do Caio Jorge, não só pelo gol, mas pelas participações ofensivas. Comete os seus erros, tá? Em alguns momentos afobado para tomar decisões, assim como todo o time, mas tudo que o Cruzeiro produziu de bom passou pelos pés dele, inclusive fora da área. Isso me deixa muito contente, porque é um time que, nos seus melhores momentos, parece querer atacar com muita gente, e essa troca de posições é importante. E muito feliz também pelo Sinisterra, que marca 2 gols hoje, só um deles é validado. Importante demais ver o Sinisterra bem. O Samuca já trouxe aqui a apuração, né, a intenção do Cruzeiro apostar nesse atleta desde o início. Ele parece recuperado fisicamente. Já há algum tempo a gente assiste o Sinisterra ganhando seus minutos e hoje começa como titular, marca gol, é um cara muito diferente do ponto de vista técnico e que nós vamos precisar de mais de todos, né? De todos, e em especial de um cara de tamanha capacidade. Que bom que marcou o seu gol. Acho que até a nível de confiança é importante que o atleta consiga performar bem, vencer. Tomara que ele consiga seguir disponível para ajudar a equipe do Cruzeiro na sequência. Agora, é impressionante a falta de maturidade desse time. O jogo, ele te pede coisas, né, diferentes. O Cruzeiro acelera o jogo quando tem que cadenciar, cadencia quando tem que acelerar. O momento em que você tem que dominar o jogo com a posse da bola, que é quando você tem um 2-0 a seu favor, o Cruzeiro entrega a posse de bola para o adversário e, além de entregar, é super incompetente para se defender. Raras vezes eu vi um time mais incompetente para se defender do que o Cruzeiro foi nesse segundo tempo. O primeiro gol da Chapecoense, gente, é um negócio assim, sem explicação. Ninguém sobe para fazer qualquer tipo de oposição. Como você tem tantos jogadores na sua área para se defender de uma situação de bola parada? De bola parada, não é possível. Então, assim, são coisas que o Arthur Jorge, a comissão do Arthur Jorge, Valu, tem um treinador específico para bola parada. Vai ter que treinar demais, gente, na parada da Copa do Mundo. E tem certas coisas que são intuitivas, como que um jogador não sobe junto com o zagueiro. Então, assim, é inadmissível sofrer um gol como que o Cruzeiro sofreu. Aqui não é tirar os méritos da Chapecoense, tá? A Chapecoense tem os seus méritos, mas o Cruzeiro não pode se defender dessa forma de bola aérea. Acaba de fazer o segundo gol, acaba de escalar uma montanha e já devolve para o adversário do ponto de vista anímico, do ponto de vista de que mais um golzinho e a gente leva um ponto para Chapecó. Não pode recolocar o adversário dessa forma no jogo e, em especial, tomando um gol tão bobo, tão jacu, para usar um termo técnico, time jacu para se defender. Não pode. E aí, depois disso, o Cruzeiro, cara, é difícil de explicar. Será que é só uma queda física? Eu tenho muita dificuldade de acreditar que é somente uma queda física. Me parece uma queda de concentração de todos, daquilo que é preciso fazer para se defender, comportamentos assim em campo, de voltar. O cara precisa estar no seu mais alto nível de concentração para não se dispersar do que precisa ser feito. Eu não vou ignorar que é uma sequência longa e que é óbvio que tem algum aspecto físico aí, mas não é só isso, né? A gente vê os lances assim, Cruzeiro não pode se defender da forma que se defendeu, cedeu inúmeras oportunidades. O Otávio tem uma saída muito ruim do gol ali, mas não é só ele, é erros de posicionamento ali na saída de bola, e é um Cruzeiro que flerta muito com um empate aqui no Mineirão hoje, nessa reta final, que seria para nós uma derrota, tá? Seria uma derrota moral e seria uma derrota dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Você não pode escalar uma montanha que é em 2 jogos fora, contra grandes adversários, marcar 4 pontos em 6, e na sua casa, diante do Lanterna, que com esse treinador ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, tem um empate contra o Vasco. O Cruzeiro não pode se dar ao luxo de perder pontos assim. A reta final, a Chapecoense teve tantas oportunidades, nem se fechar para proteger o resultado, a equipe do Cruzeiro foi competente para fazer, porque se você não vai ficar com a bola, então pelo menos se feche e nega espaços ao adversário. E tem um dado momento que o Samuca fica brincando, né, que o fulano parecia o Maradona e coisa e tal. Gente, esse é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. As coisas precisam ser colocadas em perspectiva. O Cruzeiro é um time que não está pronto, que está em reconstrução, que não tem tempo para treinar, que aos trancos e barrancos nessa sequência de 18 jogos tem conquistado os seus objetivos. Mas ele vai seguir sofrendo da maneira que sofreu hoje, muito mais do que deveria, porque é um time maturo. E aí, na reta final, você ainda desperdiça oportunidades. Aliás, fez isso ao longo
de todo o jogo, falta muito critério no momento de escolher o último passe. Tem vezes que parece que todo mundo quer resolver e ninguém resolve nada. Quando o time, sabe, melhora um pouquinho no critério, as coisas começam a acontecer, os gols saem, as boas jogadas saem. Então, é um time que desperdiça oportunidades demais quando tem o controle do jogo, quando cria oportunidades para marcar. E é um time ainda muito frágil para se defender. O que a gente assistiu nessa reta final aqui hoje, se acontecer contra o Barcelona quinta-feira, esquece. Esquece Libertadores, esquece um dos nossos objetivos. Então, o mínimo que eu espero é que sirva de aprendizado. Um jogo de futebol ele tem 90, 100 minutos com os acréscimos. Tem que jogar todos os minutos, independente do adversário. Era o Lanterna, era o Lanterna. Quinta-feira é um time que já está desclassificado da Libertadores. Vocês têm confiança que o Cruzeiro vai fazer um jogo controlado do início ao fim? Não vai, gente. Todo mundo viu aí hoje o que aconteceu, então entendo todas as dificuldades desse trabalho, espero uma melhora no segundo semestre em vários sentidos, mas coisas que são da ordem de comportamento em campo, para mim, são muito difíceis de serem aceitas. O Cruzeiro hoje pecou muito em comportamentos defensivos, cara. Todo mundo tem que recompor. Os 10, teve um dado momento, Valu, que a Chapecoense estava com 10 atrás da linha da bola para proteger o resultado. Então, assim, se o Cruzeiro vai dar a bola à Chapecoense, que foi o que pareceu querer fazer depois do 2-1, então que pelo menos a turma abaixe para proteger esse resultado. Não gosto da postura do Cruzeiro. Quando eu falo postura, não é vontade, raça, é o entendimento daquilo que o jogo está te pedindo, os comportamentos que você tem que ter, o momento de cadenciar, o momento de acelerar, o momento de forçar um passe. Parece um time muito desconectado daquilo que todo mundo está vendo que o jogo está pedindo para ele. Mas dito tudo isso, né? Que bom que o Cruzeiro consegue, apesar das suas incompetências, confirmar 3 pontos aqui hoje. Eram fundamentais, tá? Fundamentais. Tem muita gente pensando na quinta-feira. Não tinha que pensar na quinta-feira agora, tinha que pensar em hoje. Hoje era fundamental. E o Cruzeiro dá um salto na tabela do Campeonato Brasileiro para sair de vez dessa briga que Adenor, seu filho e a sua comissão técnica nos colocaram no início do campeonato. Que bom que respira na tabela do Campeonato Brasileiro e eu espero que pelo menos sirva de lição. Mas a gente fica esperando a chave virar, né, desse elenco. Quantas vezes se fala de virar a chave e parece que nunca vem, né? Mas a esperança se renova todos os dias. Vamos ver, tomara que sirva de aprendizado para quinta-feira, porque essa equipe vai precisar se doar muito mais defensivamente se quiser sair classificada na quinta-feira para a próxima fase da Libertadores. É isso, e a gente volta com você aí, Léo Campos, estabelecidos. Cruzeiro gosta às vezes de fazer com o torcedor como aquele passeio de mini bug, viu, Léo? Que eu sei que você já curtiu lá em Natal. Às vezes tá tudo quietinho e aí pergunta pro torcedor, quer com emoção ou sem emoção? A gente não quer com emoção, mas o Cruzeiro vai lá e coloca emoção mesmo assim, Léo Campos. Exatamente isso, meu valor. E detalhe, né? Hoje o jogo esse sentimento estranho, porque é uma vitória do Cruzeiro, mas uma reta final com vários pontos para nos preocuparmos, com vários pontos para a gente fazer observações, como vocês fizeram aí agora. Detalhe que antes, pelo menos, o Cruzeiro entrava nesse problema espiral dele, né? Ficava uma coisa complicada, de repente tornava o jogo dramático e perdia. Hoje, pelo menos, não. Hoje, pelo menos, ganhou. Deus lá sabe como, mas pelo menos conseguiu a vitória, 3 pontos na tabela de classificação. Mas é claro, sintomas ainda de um Cruzeiro que faz a gente lembrar daquele time do início do ano, muito atrapalhado, muito inseguro defensivamente, especialmente, nos fez lembrar hoje o Cruzeiro nessa parte aí do segundo tempo, mas hoje, pelo menos, com uma vitória, Cruzeiro com 3 pontos, e evidentemente, acho que o Arthur Jorge, na própria entrevista coletiva, inclusive, a gente já está vendo aí imagens ao vivo da sala de coletiva aqui do Mineirão. Já vai falar ao vivo o técnico Arthur Jorge, alguns testes ainda por lá, de áudio. Daqui a pouquinho vai chegar o treinador e você já sabe, né? Assim que chegar aqui na Samuca TV, a gente ouve o treinador ao vivo, a entrevista integral aqui na Samuca TV e depois tem a zona mista também, Samuel Venâncio já lá por baixo para ouvir o treinador e também os jogadores do Cruzeiro. Número de inscritos, tá aí no alto do vídeo, né? E subindo. Detalhe, se a gente virar 496 mil ainda hoje, tem sorteio de camisa por aqui no dia de jogo KTO, hein?
a Samuca TV a cada 1.000 inscritos, liberando uma camisa para sorteio, e assim segue até a gente completar 500 mil de cabulosos aqui no YouTube. A gente está perto dessa marca, faltando menos de 4.000, ou melhor, menos de 5.000 inscritos para a gente atingir essa marca, e menos de 300 inscritos para a gente virar 496 mil e ter mais uma camisa liberada para sorteio. Para você participar, tem link, inclusive, fixado aí no chat da live, mas é centraldatoca.com.br/promoção. E aí você precisa ser inscrito aqui no canal e também seguir o Central da Toca lá no Instagram. Bom, a galera que tá por aqui com a gente, mais de 11 mil likes, quase 19 mil aparelhos conectados. Deixa aquele like, se por acaso você chegou agora, ainda não clicou no joinha, pra gente ouvir daqui a pouco o treinador, também os jogadores, e já vou passar aqui pelo chat e também pelo superchat, muitas mensagens com a gente na noite já deste domingo. Bom, no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a gente vai até para a tabela de classificação do Brasileirão e ver o que representou essa vitória do Cruzeiro por aqui. Tem uma sequência de rodada ainda. Tem jogo agora às 6h30, tem outro jogo às 8h30 e também amanhã tem Coritiba e Bahia. E os dois times estão empatados com o Cruzeiro, Coritiba e Bahia, os dois times têm 23 pontos. O Cruzeiro chegou aos 23 pontos com esta vitória aqui hoje. E placar também já confirmado de um jogo às 4 da tarde, o Atlético Paranaense virou para cima do Remo, esse jogo lá no Mangueirão. O Jajá abriu o placar no primeiro tempo, nos acréscimos da primeira etapa, o Viveiros chegou ao empate. Nos acréscimos do primeiro tempo ainda, o Remo teve um jogador expulso, o Jajá, foi expulso, fez o gol e levou cartão vermelho. E no segundo tempo, outro gol dele, Viveiros, 2 para o Atlético Paranaense, 1 para o Remo, resultado confirmado do outro jogo das 4 da tarde. Mas, ô Valu, o Cruzeiro aqui hoje no Mineirão, com os dois pontas, Kaique Kenji e também o Sinisterra, funcionaram, né, no primeiro tempo, em boa parte também no segundo tempo. O técnico Arthur Jorge acabou substituindo esses dois jogadores primeiro, né? Primeiro saiu ali o Kenji, né? Entrou o Christian e depois até saiu o Sinisterra e entrou o Bruno Rodrigues, né, Valu? Eu gostei do funcionamento do Kenji, do Sinisterra, principalmente pela proposta que foi o jogo da Chapecoense. É importante a gente dizer, né? A Chape conseguiu causar o caos que causou ao Cruzeiro, tem mais a ver com o Cruzeiro do que com a Chape. A Chape não mudou em momento algum a sua forma de jogar futebol durante os mais de 90 minutos, Léo. Então, assim, eu acho que funcionou novamente, como funcionou também para mim contra o Goiás, mas é algo que eu entendo que vai ser circunstancial. Não quer dizer que daqui para frente, o Arthur Jorge, até pela maneira que ele estuda cada adversário, né? Ele é muito criterioso. O Cruzeiro já jogou vamos lá, o Cruzeiro jogou com 2 pontas, o Cruzeiro já jogou com um meia e com ponta de lados opostos. Então, eu entendo que foi válida sim, é só a gente olhar o volume de situações que o Cruzeiro criou, né? A gente está falando de um jogo que, mesmo o Cruzeiro conseguindo arrumar isso que ele arrumou nos últimos 15 minutos, o Cruzeiro poderia ter vencido por 4-2, 5-2. Então, a gente teve um bom volume ofensivo nesse sentido. Acho que, mais uma vez, como foi bem aprovado contra o Goiás, funcionou. Sei que o torcedor, aí é uma questão de preferência, né? Tem gente que gostaria de ver o Cruzeiro sempre jogar assim, mas de acordo até com a maneira que o Arthur Jorge pensa, e eu penso dessa forma também, a gente vai ver, sim, 2 pontas, mas vamos continuar vendo um ponta e um meia por um lado do campo, Léo Campos, mas acho que o plano dele, mesmo que tivesse sido um empate, tá? Eu teria esse mesmo comentário, porque o Cruzeiro produziu muito com esses pontas, produziu muita capacidade de oportunidades claríssimas de gols. O que ficou faltando, mais uma vez, foi a efetividade. Vejamos até se o Arthur daqui a pouco fala desse aspecto na sua coletiva, Léo. Verdade, a gente segue com a imagem ao vivo aí do Mineirão, a gente já viu alguns personagens aparecendo ali, né, para testar o áudio e tudo mais, vira e mexe, às vezes um pede ali para aumentar um pouquinho, para testar de novo e tal. Então daqui a pouquinho chega o técnico Arthur Jorge, sala de coletiva já está pronta aí para receber o treinador do Cruzeiro, para falar sobre essa vitória. Cruzeiro que segue com uma sequência de invencibilidade, né, já vai aí para 6 jogos e agora se igualando ao número de empates. Antes 2 vitórias e 3 empates, agora 3 vitórias, 3 empates nesta sequência. O Cruzeiro, que
conquistou uma boa vitória de virada, inclusive diante do Bahia, depois acaba empatando diante da equipe do Palmeiras, que a gente pôde considerar até um bom resultado, fora de casa, diante do líder, pelas circunstâncias do jogo. Teve também um empate fora de casa contra o Boca Juniors, também pôde ser considerado um bom resultado. A vitória contra o Goiás, aí já pela Copa do Brasil, e agora esse empate aqui, ou melhor, essa vitória aqui diante da equipe da Chapecoense por 2-1. Daqui a pouco fala Arthur Jorge ao vivo aqui na Samuca TV, entrevista coletiva do treinador. Daqui a pouco também tem zona mista, hein? Já jogadores, tudo ao vivo, já nesta noite de domingo. Vamos estar cedo ainda, né? Cruzeiro costuma jogar domingo tarde, no próximo domingo, por exemplo, vai ser assim, às 8h30 da noite. Então o nosso pós-jogo já vai lá, perto de 10 horas, 11 horas da noite. Hoje não, hoje é um horário legal para a turma ainda acompanhar o pós-jogo no dia de jogo KTO aqui na Samuca TV. Aprovado também, o Rafa, o caso dos 2 pontas para o jogo de hoje, depois tudo que a gente acompanhou da partida, essa dificuldade do Cruzeiro, mas antes, até então, quando se tinha uma partida, entre aspas, segura, curtiu os 2 pontas? Ô, Léo, no caso do Kaique Kenji, por exemplo, é um atleta que precisa amadurecer em algumas tomadas de decisão, né? Isso é fato. E no caso do Sinisterra, ainda não tá 100% fisicamente. Isso pesa um pouco naquilo que eles fazem em campo. Mas quando você vai analisar a forma como o Cruzeiro consegue progredir nas jogadas, é muito interessante o papel dos dois, né? Ora vindo construir por dentro e abrindo espaço nos corredores para Kaique e Cauã Moraes subirem muito, atacarem muito esse corredor, gerando espaço para eles e eles indo para a área, né? Muitas vezes a bola não chegou pro Kaique Kenji, perdão, e pro Sinisterra, mas eles estavam sempre lá, pesando a área junto do Caio Jorge, muitas vezes, para poder ser opção de passe. Então, isso para mim é interessante, e o contrário também, nos momentos em que eles atacavam os corredores, e aí principalmente o Kaique Kenji, e os laterais vinham por dentro, né? O Kaique tem uma oportunidade ali no primeiro tempo que ele finaliza mal para fora, tira muito do gol, que é numa jogada nesse sentido. Quem tá atacando lá o corredor é o Sinisterra e ele vem por dentro, como se ele fosse o atacante. Então, são movimentos que a gente já assistia do Botafogo, por exemplo, do Arthur Jorge, que sempre ataca com quase que 6 jogadores, né? Estão os atacantes, tá o meia e estão os laterais ali, todos tentando sufocar demais o adversário. E, obviamente, precisa ter uma celeridade ali de ações e associações que sejam importantes, que façam sentido para que as coisas possam acontecer. Acho que falta capricho em alguns momentos, sabe? Falta, talvez, maior critério na tomada de algumas decisões para que o Cruzeiro aproveite melhor esse tanto de gente no último terço lá do adversário. Mas gostei do que vi, acho que, assim, não é uma novidade, né, do futebol você ter 2 atacantes nas pontas, é algo que tem que funcionar, mas nesse momento com o Sinisterra, que a gente ainda entende que tem que segurar um pouco mais pela questão física, um Kaique Kenji que ainda não é tão maduro, o próprio Arroio não é um jogador maduro, né? Eu não consigo descartar o Christian, que inclusive tem participação fundamental no segundo gol da vitória do Cruzeiro hoje, né? Então, importante ter uma opção polivalente como o Christian também para fazer essa função, mas é bom ter características diferentes no elenco, né? Eu, inclusive, espero que o Cruzeiro seja competente na janela para trazer pelo menos mais um ponta, de preferência um cara mais maduro, que possa nos ajudar a mudar a característica do jogo quando necessário, mas para mim aprovado sim, Léo Campos.